Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Gente, vamos lá então, bom dia. Dando sequência na nossa matéria de radioatividade, ok? Nós vamos ter essa aula e mais uma, essa é a segunda aula. Hoje a gente vai ver uma coisa chamada tempo de meia-vida, tá? Que é uma utilidade muito boa que a radiação traz aí como alternativa, tá? Primeira coisa, eu quero começar perguntando para vocês. Como que o carbono 14 permite datar coisas antigas? Sabe quando vocês veem uma matéria? Tal coisa existe há 30 mil anos. Esse fóssil tem 15 mil anos de idade. Geralmente é feita uma datação por carbono 14. Então é o carbono 14 que permite, a radiação do carbono 14, que permite nós descobrirmos a idade da coisa. Ok? Então é isso que a gente vai ver hoje. Esse tempo de meia-vida que permite esse tipo de coisa, beleza? Então, tempo de meia-vida. O que é essa coisa chamada tempo de meia-vida que está envolvido com radioatividade, beleza? Tempo de meia-vida, pessoal, ele é o tempo necessário para que metade, tempo necessário para que metade de uma quantidade de átomos de um isótopo radioativo se desintegre. Ou seja, para algo radioativo chegar até metade. Vou mostrar na tabelinha aqui para ficar mais claro, tá? Por exemplo, se eu tiver uma massa de um átomo radioativo, de um isótopo radioativo, se ele tiver 400 gramas no início, peguei 400 gramas dele e digo para vocês que o tempo de meia-vida, representado por esse T1 meio, que o tempo de meia-vida é 30 anos, ok? Então, quando se passarem 30 anos, o que vai acontecer? Vai cair pela metade. Então, cada meia-vida que se passa, a quantidade cai pela metade. Galera, é essa a ideia da aula. É essa a ideia. Lembrar que tempo de meia-vida, cada isótopo radioativo tem o dele. Você vai ver que tem coisa que vai ser 30 anos, tem alguns que vão ser 5 mil anos, tem alguns que vão ser bilhões de anos. Então é o tempo necessário para aquele radioisótopo chegar na metade de uma quantidade dele. Olhamos em massa, pode ser em mol também. Vamos supor que eu comecei com 20 mols. Passou 30 anos, 10 mols. Comecei com 160 átomos. Passaram-se 30 anos, 80. Professor, e se passarem duas meia-vidas? Aqui foi um tempo de meia-vida. Passei mais um tempo de meia-vida de 30 anos, ao total 60 anos. Então eu reduzo pela metade de novo. Se estava em 80, vai para 40. Se estava em 10, vai para 5. Se estava em 200, vai para 100. Deu para pegar a ideia? Galera, podemos dar sequência. Passaram-se mais 30 anos, a gente diz que passou mais um tempo de meia-vida, que passaram-se 3 tempos de meia-vida. A massa de 100 para 50, mol 5 para 2,5, átomos 40 para 20. Então a gente vai sempre reduzindo pela metade o que nós estivermos usando de referência, seja ela massa, mol ou átomos. Tranquilo até aí, galera? Tranquilo o conceito? Agora a gente vai para essa parte de justamente calcular. Nós podemos querer saber a quantidade que ainda tem, que resta, a quantidade que se tinha no início, o tempo que passou são essas quantidades de meia-vida, ou o tempo de meia-vida da própria substância, ok? Então, com essas informações, a gente monta essa continha aqui. N parênteses T, galera, é a quantidade de substância que resta, a quantidade restante. N com esse zerinho é a quantidade inicial.
inicial, ok? T, esse T sozinho é o tempo decorrido, todo o tempo que passou de meia-vida já. E T, 1/2, é o tempo da meia-vida daquela substância em si, tá? Aí nós vamos dar um exemplo aqui, justamente com a datação por carbono 14, que é como eu comecei a aula para vocês, beleza? O carbono 14, galera, ele, historicamente, a gente já conhece por pesquisa, que ele existe na atmosfera em uma certa quantidade. A quantidade mais abundante de carbono que nós temos no planeta é o carbono 12, carbono com 6 de número atômico e com 12 de massa atômica. Esse carbono especial aqui, ele tem 14 de massa atômica. Ele é um carbono especial, então ele tem pouca quantidade dele na atmosfera, beleza? E, por exemplo, fósseis que ficaram soterrados preservam uma certa quantidade de carbono. E a gente consegue saber quanto tempo aquele fóssil esteve enterrado, vendo a quantidade que resta do carbono 14 dele, ou seja, a gente tem uma quantidade padrão, quanto que ainda existe naquele fóssil, é quanto tempo se passou. Professor, dá um exemplo? Professor, dá um exemplo. Vamos aqui. Calcular a quantidade restante de carbono 14 em um fóssil após 11.460 anos passados. O tempo de meia-vida do carbono 14, galera, ele é de 5.730 anos. Vamos jogar as coisinhas para a equação. Eu quero quantidade restante. Quantidade restante é o meu o quê? Substância restante é o meu NT. Olha ele aqui, ó. É o que eu não sei. Quantidade inicial, então vamos lá. Temos aqui, então queremos descobrir a quantidade restante. A quantidade inicial, galera, a gente pode ir pela lógica. Quanto que eu tenho no início? Eu posso fazer em porcentagem. No início as coisas são o quê? 100%. No início eu tenho 100%. E isso vai caindo ao longo do tempo, tá? Então no início eu tinha 100%. Aqui é meu N0. Meu N0, quantidade inicial, era 100%. Beleza? Aqui eu repito a informação de 1/2, ok? E agora no T, T é tempo decorrido. Tempo decorrido, ó, passaram-se 11.460 anos. 11.460 dividido pelo tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida do carbono 14, 5.730 anos. Então aqui é T, aqui é T meia-vida. E aqui a equaçãozinha está montada. Vamos lá resolver. Repito o que eu quero descobrir, que é a quantidade de tempo, quantidade restante de substância. Repito meu 100% e vou resolver aqui 11.460 dividido por 5.730. Quanto que vai dar isso? 2. 1/2 elevado a 2. E aí, galera, podemos aqui, ó, fazer aqui uma substituiçãozinha. 1 elevado a 2 dá 1, ok? 1 elevado a 2 vai dar 1. 2 elevado a 2? 2 elevado a 2? 4. Final das contas, eu vou ter 100 dividido por 4. 100 dividido por 4? E aí? Então a gente sabe que a quantidade restante, após se passarem 11.460 anos, é de 25%. Então a gente pode brincar com essas coisas. Descobrir a quantidade inicial, através da quantidade restante. Se eu souber que eu já tenho 25%, eu volto, faço o inverso. Calculo o inverso e descubro quanto tempo se passou desde que eu tivesse ali os 100%.
Beleza, galera? Dúvida, gente?